Eu me chamo Gilmar e eu também fui uma testemunha de Jeová. Lá pelos anos 90, comecei a estudar com eles. Aceitei uma revisita e logo após então comecei os estudos da Bíblia, que eles chamam, né? Fui batizado e me tornei servo ministerial. Só que com o passar do tempo, eu comecei a observar muitas coisas que eu considerava erradas, que eu não considerava cristãs, dentro da organização, né? Que aconteciam dentro do Salão do Reino. Eu vi muitas disputas entre anciãos por causa de cargo. Eu vi também filhos de ancião, né, por não quererem mais pertencer à organização, né, sendo expulsos de casa. Confesso que aquilo mexia muito com a minha cabeça. Uma coisa também que eu não concordava era com o que era feito das ofertas que eram dadas no salão. Por exemplo, quando um irmão passava necessidade, esse dinheiro não era usado para atender essas necessidades do irmão ou da irmã. Visto que eu observava na Bíblia que quando na antiga congregação dos apóstolos de Cristo, as ofertas eram usadas para ajudar as viúvas, os órfãos. E eu me perguntava, por que não era feito isso com o dinheiro arrecadado para os irmãos que passavam necessidade? E na minha congregação tinha muitos irmãos que passavam necessidade. E, no entanto, isso não era feito. Mas o que sim era feito era muita reforma no Salão do Reino. Quando era para fazer as reformas no Salão do Reino, ajuntava vários irmãos nos finais de semana. Inclusive, eu me incluía para trabalhar no salão. Nos salões de assembleia, eram feitas comitivas para ir trabalhar no salão de assembleia, que era fora da minha cidade. Então, aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça. Na organização, você aprende a ser arrogante, a ser egoísta. Por que eu digo isso? Porque você começa a se achar melhor do que as outras pessoas, só porque eles não estão na organização, que eles não são irmãos TJ. Então você passa a ser arrogante, você passa a se achar melhor do que todos. E aí, isso vai fazendo com que você vai se afastando, se afaste, né, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de avós, de tios, tias. No meu caso, eu me afastei. Me afastei da minha mãe, me afastei do meu pai, me afastei da minha avó, né? Dos meus irmãos, das minhas irmãs. Né? E, inclusive, a minha mãe, né, era muito, por assim dizer, muito inocente, né? Então minha mãe falava assim para mim, você depois que virou essa lei, eu chamava de lei, né? Depois que você virou essa lei aí, você ficou estranho. Aí eu tentava contornar a situação, entendeu? Tentava mostrar para ela que não era bem assim, tal. Mas depois, com o passar do tempo, depois que eu já estava fora da organização, né, que eu não estava mais assistindo às reuniões, eu comecei a refletir no que eu fazia antes, quando eu era testemunho de Jeová. Então é isso, né? À medida que você vai estudando, a sua mente vai
se transformando, né? Aí você pensa que essa transformação é para o bem, mas não é. Ela te torna frio, sabe? Em relação às outras pessoas. Tudo porque incutiram na sua mente, a organização incute na sua mente que você está agora na odierna arca, né? Eles chamam a organização, né, da Torre de Vigia de a odierna arca de Noé. Então, né, você se acha, né, porque você está na arca de proteção, né, de Jeová. Se você for uma testemunha de Jeová batizada, pelo menos aqui na cidade que eu moro, você não pode ter problemas, tá? Não, você não pode ter problemas. Você pertence à organização verdadeira, do Deus verdadeiro, entendeu? Então, você não tem problema, de jeito nenhum. Então, era dessa forma que os irmãos da congregação onde eu servia, né, onde eu me reunia, eles pensavam. Então, quando aparecia um irmão com um problema, eles diziam para todos se afastarem desse irmão, entendeu? Porque a negatividade desse irmão poderia afetar os outros irmãos. Então, a tendência era essa. Se aparecia um irmão ou uma irmã com um problema dentro da congregação, todos os outros irmãos eram exortados a se afastar, a não ter contato com esse irmão problemático. Eles chamavam de irmão problemático. Era dessa forma que as pessoas com problemas eram tratadas dentro da congregação a que eu pertencia. Contar mais um pouco da minha história como testemunha de Jeová. Como qualquer outra pessoa que começa a estudar, né, na sua grande maioria, eu fui uma pessoa que sempre levei a sério aquilo que eu me propunha a fazer. E não foi diferente, né, no caso dos meus estudos, né, com a organização. Mergulhei a fundo, né, me interessei muito e então em pouco espaço de tempo, em menos de um ano, eu já era servo ministerial. Então, comecei a fazer as partes, né, na tribuna, né, comecei a fazer os discursos de 15 minutos do nosso ministério, do reino. Comecei a fazer o discurso que na minha época, né, era discurso de 40 minutos. Né, e assim foi. E ao longo dessa trajetória, eu comecei a ter alguns problemas, né, de ordem pessoal. Problema com trabalho, né, como me faltou serviço no lugar onde eu residia, e passei a sofrer algumas privações, né? E isso então me levou a ir morar num lugar mais afastado do centro, né? E começou a dificultar as minhas idas nas reuniões. Mas eu tive que aceitar esse trabalho porque não tinha outra forma, né? Não tinha o que fazer. Eu tinha 3 filhos para sustentar e precisava ganhar dinheiro. Então eu recebi uma oferta de trabalho, mas eu teria que sair daquele lugar
ir para um lugar distante, na mesma cidade, mas só que era um lugar bem distante que iria me dificultar as idas às reuniões, né? E eu peguei e fui. E aí, com isso, eu fiquei muito tempo afastado, né, do Salão do Reino, por assim dizer. Fiquei muito tempo afastado da organização. Pois bem, passado um período de uns 10 anos, mais ou menos, que eu estava afastado do salão, eu me mudei desse lugar, né? Eu me separei da minha primeira esposa e fui, né? Saí desse lugar e fui para outro lugar. Mas sempre, né? Como não deveria deixar de ser, aquela, né, vontade, né, de voltar para Jeová, né? Eu sempre tinha comigo, né? E eu sempre tinha comigo que eu tinha que voltar para o salão, eu tinha que voltar para a organização verdadeira. Tudo bem. Aí eu conheci uma outra pessoa, né? Casei e aí, né, eu falei, agora eu já posso voltar pro salão, né? Agora eu já posso voltar pro salão. Inclusive, a minha segunda esposa, ela também queria estudar, né? Quando eu falei para ela também queria estudar. Tudo bem, né? Aí aquilo, né, me entusiasmou muito. Aí o que eu fiz? Comecei a me reorganizar tudo de novo, né? Comprei as roupas adequadas, né? Que era gravata, paletó, camisa, calça social, que até então eu tinha desacostumado de tudo aquilo, né? E comecei a frequentar a reunião, né? Comecei a frequentar a reunião. Aí, num belo dia, os irmãos da congregação, né, os irmãos do ancião, falou que precisavam conversar comigo. Falei, tudo bem, vamos conversar. Aí eles marcaram uma quarta-feira para conversar comigo. Só que eu, ingênuo, nem passava pela minha cabeça que essa reunião que eles queriam fazer comigo era uma reunião para me desassociar. Tudo bem, peguei, me aprontei, né, e fui para essa reunião. Chegando lá, foram 3 anciãos. Até então eu não sabia que 3 anciãos já era sinônimo de desassociação, ou seja, já tinham decidido me desassociar. Muito bem. Aí o irmão presidente, disse para mim o seguinte, falou para mim assim, nós ficamos sabendo que o irmão, né, teve um casamento anterior. Eu falei, sim, eu tive um casamento anterior. E essa é a minha segunda esposa. Aí eles falaram para mim o seguinte, olha só o absurdo que o irmão presidente falou para mim, né, caso eu quisesse voltar para a organização. Ele disse para mim o seguinte, nós estamos aqui para ajudar o irmão. Nós queremos que o irmão volte para o salão, que o irmão volte para a organização. Então, o irmão vai ter que dar os passos necessários para ser aceito. O irmão compreende? Eu falei, sim, compreendo. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.